Boa noite, Fabiano. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Boa noite, seu Valdir. Na verdade, a nossa grande tristeza é que nós ficamos sabendo da mudança através do Jornal do Meio-Dia. Não foi discutido no Conselho de Transportes essa mudança. E aí, o que nós assim, estranhamos é que, por exemplo, a humanização da Paulo Fontes foi uma coisa que nós discutimos na última reunião. Inclusive, qual foi a visão que o FECO teve? Lógico que nós vamos ser a favor da humanização da Paulo Fontes. É um bom projeto. Só que a gente não fez a discussão com a sociedade. Nós comentamos isso com o João. Acho que nós devíamos ter feito a discussão até nas mudanças de trânsito com a sociedade civil, com as pessoas que estavam discutindo o plano diretor da cidade. Por quê? Porque aí nós temos menos chance de cometer os erros que a gente anda cometendo. E aí, qual foi o que nos causou a estranheza? Que o João colocou o seguinte, que o grande interesse da humanização da Paulo Fontes é que fizesse com que os usuários, né, as pessoas, deixassem o seu carro em casa e viessem usar o transporte coletivo. Só que na semana seguinte, nós vemos uma medida de redução de horários. A gente não teve tempo de ver se realmente as pessoas sairiam de casa para usar o ônibus. Então, causou uma estranheza da nossa parte por isso, porque a gente sente que se, na verdade, nós estamos tentando colocar com que as pessoas deixem o carro em casa, a partir do momento que ela vê que ela tem menos ônibus, qual é o incentivo que ela tem de deixar o carro em casa? Então, como foi calculado? Se nós tínhamos, como o João colocou, tinha um cálculo de 5 pessoas, será que com essa nova medida, se nós fôssemos esperar um tempo, não aumentaria? Será que não haveria um aumento da demanda? Porque realmente a pessoa vai perceber que é muito mais fácil hoje vir para o centro, né, de ônibus do que de carro. Então, eu acho que foi isso que não foi debatido. Mesmo que essas linhas não passem pela porta da casa dos telespectadores que estão nos vendo ou que estavam pensando em andar de ônibus, uma medida como essa pode assustar, de repente, o passageiro. Não, diminuiu linha. Ele não tem noção se foi a do claro. córrego, se foi da agronômica, de repente ele desiste de andar de ônibus. Mas tem algumas linhas que, na minha opinião, são estratégicas. A agronômica via Mauro Ramos é uma linha estratégica. É uma linha de trabalhadores usarem nesse horário. Então, eu acho que houve essa falta desse debate, né, João, dentro do Conselho, porque se nós tivéssemos tido tempo de fazermos a análise no Conselho, se realmente que nem o João tá passando, o que o João está passando para a gente está sabendo agora. Então, a gente deveria ter feito esse debate no Conselho, né? Eu acho que deveríamos ter feito bem, com mais tempo, para a gente chegar até algumas conclusões, saber se realmente deveria... Nós da UFECO vamos sempre defender o seguinte, que sempre haja mais ônibus. Porque a gente sabe que se nós queremos fazer com que o cidadão saia de casa, deixe o seu carro em casa e venha de ônibus, tem que haver a qualidade no serviço. Nós temos problemas, por exemplo, de linhas que já estavam vendo reclamações de distâncias. Por exemplo, no Pântano do Sul tem a reclamação de poucos ônibus naquela região. Finais de semana... Porque a gente só vê como é que é visto o transporte coletivo? Muitas vezes só para o trabalhador. Mas e o lazer no final de semana? Será que a gente incentiva o trabalhador, por exemplo, a sair de casa para um sábado para ir para uma festa? Por exemplo, às vezes a pessoa quer tomar uma cervejinha. É muito melhor que ela fosse de ônibus do que fosse de carro. Só que aí nós percebemos que tem linhas, por exemplo, hoje na linha do Continente, que o trabalho encerra às 7h40 da noite, no sábado. Então, como que ele vai sair à noite e voltar? E aí ele vai ter que andar, no mínimo, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de uma outra linha. Então, há um sacrifício muito grande das pessoas para se divertirem, para o lazer, para a saúde, para usarem o transporte para esses tipos de coisas, né? Então, a gente percebe a dificuldade. Eu acredito que a gente teria que ter feito um debate maior para se manter as linhas e sempre aumentando de vez de diminuir. Valdir Gomes, boa noite. Pode ser como na visão do Marcos, um contrassenso, quer dizer, a gente... vê o anúncio de que é melhor o cidadão andar de ônibus e pouco depois tira a linha de ônibus? Boa noite, Fabiano. Boa noite, João Batista, nosso secretário de Transporte. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marcos. O que nós temos que observar é o seguinte, o transporte coletivo já é coletivo, né? Então, veja que nós estamos falando de números absolutamente fora da normalidade de transporte coletivo. O secretário acaba de falar que horários que transportavam 5 pessoas dentro do ônibus, numa viagem. O ônibus tem capacidade para 40 sentados e mais 40 ou 50 em pé. Nós não estamos andando com 1% lá dentro. Isso significa dizer um desperdício total. O que o Marcos coloca em que haja uma discussão mais ampla, haja horários ao final da noite, ou no sábado, ou no domingo, é uma situação
em que nós nunca tivemos sucesso, mesmo colocando mais horários para qualquer região da cidade, fora do horário normal da cidade. Nós temos, por exemplo, eu cito uma linha, Pântano do Sul, que é a empresa que eu atuei por 20 anos nela. Ela tem há mais de 10 anos um madrugadão. Esse ônibus faz viagem de hora em hora daqui para o bairro e do bairro para cá. O transporte é 1,1 passageiro por viagem. Há 10 anos. E nunca aumentou a demanda. Então, não adianta nós querermos colocar mais ônibus para andar mais vazio, né? A prova está aí. Ah, mas é demorado. Mas é de hora em hora. Depois da meia-noite, 1 hora, quem vai para uma atividade de recreação, ele não vai para ir trabalhar. Então ele vai às 10, fica 11, 12, 1 hora da madrugada, 2. Mas ele sabe que vai ter um ônibus e pode voltar. Entende? Então a experiência nos diz que essa não é a alternativa de atração. Fabiano, posso interagir com o Eu senhor só Valdir gostaria, eu acho que... depois, bem. então, eu só volto gostaria de ouvir o contraponto do Lucas a respeito dessa questão de distribuição dos ônibus e de horários para as empresas. A licitação pode corrigir isso, Lucas? Boa noite. Boa noite a todos, né? Primeiro, eu só queria corrigir uma coisa, que eu não sou do movimento Passe Livre, né? Eu criei a campanha pelo Passe Livre, Sim. o movimento Passe Livre é uma outra organização, Sim. Depois o pessoal fica bravo comigo, né? Essa confusão existe. Mas eu queria dizer, em primeiro lugar, que esse tipo de otimização da frota pode, deve e vai acontecer inevitavelmente na história do sistema de transporte. Isso é uma coisa que é natural. O que não é natural é a gente discutir transporte só quando surge um problema pontual, pequeno, micro, né, econômico do processo, e que a gente não consegue ver que o problema é macro. Que a gente não consegue avançar para um processo que regule por inteiro o sistema. E eu acho que é aí que a licitação tem a ver, sim, com o problema de uma linha que sai de circulação do transporte, né? E eu acho que é um problema de envolvimento na discussão da população, porque a própria população pode chegar à conclusão de que determinada linha realmente é melhor que se tire ela da grade de horários, já que ela não está sendo bem utilizada e, de alguma forma, está aumentando a tarifa de ônibus, né? Pode ser feita uma discussão disso. O princípio não é esse, o problema não é esse. O problema é você não ter uma regulamentação organizada de forma tal que permita você ter um sistema de transporte que visualize 20, 30, 40 anos, que tenha um planejamento estratégico, né, desse sistema. Eu acho que é isso que acaba fazendo com que o assunto transporte venha à tona quando aumenta 8 centavos. Quando aumenta 5 centavos, quando tira uma linha, quando surge um problema pontual que cria uma revolta, mas logo a demanda se educa em relação a isso. A gente pode ter o pior sistema de transporte do país, a população vai se adequar. Mas não é por isso, tá? Porque a gente deve buscar o melhor sistema de transporte do mundo, não só do país. Então, acho que essas discussões valem a pena se for para olhar do ponto de vista macro. E só para concluir essa primeira intervenção, eu gostaria de dizer o seguinte: se está tendo a otimização desses ônibus, cabe perguntar, vai ser repassado isso para a tarifa? Vai haver redução do preço da tarifa de ônibus se está tendo uma otimização dos equipamentos utilizados? Essa que é a questão que cabe, de fato, para a sociedade. E, por fim, que eu acho que precisa ser estruturante, né, é a gente perceber que existem esses pontos ociosos na mesma medida em que existem os pontos super conflitantes, porque o horário da escola, do setor público, do comércio, todos funcionam ao mesmo tempo. E enquanto funcionar dessa maneira, vamos todos nos encontrar no trânsito, e ainda bem que tem pretinho básico, que faz a gente, né, levar ainda com tranquilidade o trânsito, né? Mas a hora que não tem solução mais, aí a gente vai fazer um túnel, a gente vai aterrar, a gente vai fazer uma ponte, né? Mas são soluções que nos pressionam, são agressivas essas soluções, porque são violentas contra nós. Pode ter certeza, todas as mudanças que foram feitas em grandes escalas estruturais na cidade foram produtos de um grande conflito, né? E nós estamos vivendo esse momento. E a licitação é a oportunidade da gente conseguir fazer esse debate com a sociedade, encontrar soluções que sejam exemplares para o mundo, mas para fazer isso aí precisa ter coragem.